Assim diz a palavra do Senhor: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Até aqui, meus irmãos, nós vamos até o final, mas eu vou ler até aqui e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento que nós esperamos durante a semana, sermos alimentados com a Tua Palavra, te cultuarmos, edificando a Igreja do Senhor, através da atenção, da concentração na Tua Palavra, porque só assim nós vamos conseguir aplicar essas verdades em nossas vidas, lembrar dessas verdades no nosso cotidiano. É também para isso que estamos aqui. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, ao longo da Bíblia, Jesus ele se apresenta de duas maneiras. Ele se apresenta como Deus Criador e como Deus Redentor. É bem didático a forma da criação e da redenção. Por quê? Porque esses dois episódios eles são marcos na história da igreja como um todo, na história do plano de Deus. A redenção, o episódio da redenção é tão poderoso que ele é capaz de mudar o dia do Senhor. É interessante isso, né? Por que o dia do Senhor foi mudado do sábado para o domingo? Por que a gente tem isso? Justamente por causa do marco da redenção. O marco da redenção que culmina no episódio da ressurreição de Cristo, que acontece no domingo, é tão importante, é tão pesado, que ele literalmente muda o dia do Senhor. O dia do Senhor era o sábado, agora passa a ser o domingo. O dia do Senhor era o sábado porque remetia ao primeiro marco, a criação do Senhor. Agora é o domingo, porque a ressurreição é a culminação do plano redentivo de Deus. Veja como isso é didático no próprio Antigo Testamento. Nós temos essa forma de Deus se revelar, Criador e Redentor. Vale a pena nós abrirmos. Abram comigo, por favor, em Êxodo 20. Êxodo 20, 8 a 11, claríssimo ali, a gente já leu várias vezes essa passagem. É o quarto mandamento, o mandamento de guardar o dia do Senhor. Êxodo 20, por favor, 8 a 11. Êxodo 20, a partir do capítulo 8, do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro. Aí ele vai argumentar. Por quê? Versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O argumento de guardar o sábado é a criação. Esse é o argumento dele. Agora, no mesmo Pentateuco, no mesmo Antigo Testamento, na revisão da lei, digamos assim, na repetição da lei em Deuteronômio, abra comigo, por favor, Deuteronômio 5, quando ele vai repetir os 10 mandamentos. Ele muda o argumento. É muito interessante isso. Deuteronômio 5, 12 a 15, por favor. Ele vai falar novamente sobre o quarto mandamento.
Deuteronômio 5, a partir do versículo 12, vai dizer assim: guarde o dia de sábado para o santificar, porque o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia, o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Argumento, versículo 15, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Veja, o argumento de Êxodo 20 é a criação. O argumento de Deuteronômio 5 é a libertação do Egito. Ele vai dizer, por que você vai guardar o sábado? Porque você foi liberto do Egito. Redenção, porque a gente sabe que a libertação do Egito remete à liberdade da escravidão do pecado. Redenção, literalmente, veja, ele está falando, ele repetiu a lei, ele fala em Êxodo 20, o primeiro marco, a criação, o segundo marco, Deuteronômio 5, a redenção, porque vocês foram libertos, porque o Senhor com mão poderosa libertou vocês, é por isso que vocês vão guardar o dia do Senhor. É tão importante a ressurreição de Cristo, que ela é capaz de mudar o dia do Senhor, do sábado, para o domingo. Ou seja, marcos na história da Bíblia. E por que eu falo isso, irmãos? Porque Salomão usa o mesmo método para apresentar Cristo. Nós vimos no domingo retrasado, no capítulo 8, dos versículos 22 ao 31, que ele apresenta a sabedoria como criador. Ele estava com Deus na criação, essa sabedoria estava desde o início. Ele mostrou Jesus na criação. E no domingo passado, nós falamos sobre o banquete da sabedoria, que remete diretamente à ceia do Senhor. E a ceia do Senhor remete diretamente à redenção. A sabedoria, convidando você para o banquete, remete à redenção. Ou seja, Salomão, ele pega o método da criação e da redenção. Ele usa esses dois marcos para apresentar a gente a sabedoria. É por isso que não tem argumentos contra. Essa sabedoria não pode ser outra pessoa, se não for Cristo Jesus, a sabedoria encarnada. E essa sabedoria, ela é estabelecida aqui, versículo 4 do nosso capítulo 9, vai dizer assim: quem é ingênuo, venha para cá, aos que não têm juízo. Ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Vimos que a sabedoria convida os seus ingênuos. Todos nós somos ingênuos, mas tem os ingênuos regenerados e os ingênuos que nós devemos nos afastar deles. Irmãos, o que nós devemos entender aqui é que não existe uma disputa entre a sabedoria e os ímpios, os ingênuos não regenerados. Não existe aqui uma quebra de braço onde a sabedoria está desesperadamente tentando chamar as pessoas para o seu banquete. De forma nenhuma. Essa teoria errada nós chamamos de maniqueísmo, em que as pessoas, elas entendem que Deus, ele tem os seus argumentos e o diabo tem os dele, e que vença o melhor, como se o mesmo poder de argumentação e convencimento do diabo fosse igual ao de Deus. Não existe disputa alguma. A sabedoria clama nos altos do muro e em cima das cidades, porque ela não está desesperada. Ela clama para que os seus possam ouvir. Ela clama para que todos se tornem indesculpáveis, porque ela falou na rua, ela se mostra apresentável. Versículo 7, irmãos, a partir daqui, a sabedoria vai nos mostrar, e Salomão vai nos mostrar que nem todo mundo vai aceitar esse evangelho. A ideia é essa: quando a sabedoria clama, nem todos eles vão alcançar, muitos vão virar as costas.
A gente tem vários exemplos bíblicos sobre isso. O jovem rico, que quando ouviu a proposta de Jesus para ele, ficou triste, foi embora, porque era dono de muitas propriedades e não queria se desapegar disso. Os fariseus, que ao invés de olharem o mesmo evangelho que todos estavam ouvindo, ao invés de eles se maravilharem, eles se escandalizavam. Eles olhavam e eles queriam de tudo. Começou a crescer a vontade de matar Jesus. Eu seria um tolo, meus irmãos, se eu achasse que toda a minha pregação ela tem uma boa receptividade. Ou todos ouvem e admiram, ou ouvem e aceitam aquilo que eu estou falando. De forma nenhuma. Se a mensagem do próprio Filho não foi aceita por muitos, quem sou eu? O que eu devo entender é que eu prego, pastor Marcos prega, pastor Rodrigo prega, mas quem convence da justiça e do juízo não somos nós. Nós só pregamos. O Espírito Santo faz isso. Mas isso não quer dizer que a palavra não tem nenhum efeito. A palavra sempre tem um efeito. Ela não volta vazia. O que a palavra é para o ímpio? Quando o ímpio ouve a minha palavra, quando o ímpio ouve a palavra do pastor Marcos, serve como um autenticador da sua condenação. Ele ouve, mas de fato não dar ouvidos, não praticar essa palavra. Na verdade está autenticando a condenação dele, porque tudo que eu estou falando e recomendando é o contrário do que ele vai fazer. Isso é uma prova contra o ímpio. A palavra, ela sempre tem um efeito. Versículos 7 e 8 diz assim: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. A Bíblia, meus irmãos, em nenhum momento ela camufla a ideia de que o sábio ele precisa de repreensão. Ele está dizendo, olha, o sábio, a gente acha que ele é aquele que sabe de tudo. Não, ele também precisa de repreensão, ele precisa receber. Se o ímpio ou o sábio forem repreendidos, ele está dizendo, apenas o sábio recebe essa repreensão. Ou seja, o sábio não é aquele que não precisa, mas sim é aquele que sabe ouvir a repreensão. Ele recebe bem a repreensão. É claro que existem pessoas que vão rejeitar esse ensino. E entenda, de quem ele está falando aqui? Ele está falando do zombador. Ele não está falando daquele que não conhece a palavra, ouve a palavra, não entende, mas ele respeita, ele fica calado, ele não vai se manifestar. Não, ele está falando daquele que ouve a palavra, nega a palavra e luta contra a palavra. Daquele que vai zombar, daquele que vai escarnecer do que você está falando. Ele não está falando daquele que não é crente, mas ele tem uma curiosidade, ele tem um certo respeito, ele pode não praticar a palavra por não entender, ou por achar que a igreja serve mais por um referencial moral da sociedade, mas essa pessoa pelo menos vai lhe ouvir, vai ficar calado e vai lhe respeitar. Mas não são esses o que Salomão está falando. É nitidamente, quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, porque ele não, para que ele não odeie você. Mateus 7,6, o Senhor Jesus vai dizer assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante de porcos, para que estes não pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Mateus 15,14 vai dizer assim: esqueçam os fariseus, Jesus vai dizer, esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão num buraco. É isso que Jesus vai falar. Jesus está dizendo assim, literalmente, deixem que eles caiam. Alguém desrespeitando o Evangelho,
Você está pregando o evangelho para aquela pessoa, ela está zombando, alguém injuriando você, zombando da palavra, Salomão vai dizer: recolha esse evangelho. Não fale mais, mude de assunto, recolha, porque ela está zombando na sua cara. Irmãos, isso não quer dizer que nós não devemos orar por essa pessoa. A Bíblia não fala isso. Nem ore por ela, não. A pessoa que vai injuriar o evangelho, que vai zombar do evangelho, ela deve estar sempre nas suas orações. Você deve orar por ela, você deve clamar por ela. Oração nunca é demais, porque a gente não sabe se aquela pessoa é salva ou não. Jesus não orava pelos ímpios, ele não orava porque ele sabia exatamente quem era salvo e quem não era. Ele orava pelos seus, ele orava por aqueles que Deus separou para ele, mas nós não sabemos. Aquela pessoa pode, o ladrão na cruz lá do Calvário, do lado de Jesus, ele foi lá e reconheceu. A gente não sabe o plano de Deus na vida de cada um, então nós devemos sempre orar. Mas quando aquela pessoa zomba, você ir lá e tá argumentando, isso vai causar ira na pessoa, ela vai odiar você, e você vai ser insultado, você vai ser injuriado. O fato de recolhermos o evangelho àquela pessoa que zomba, também é Deus executando o seu juízo sobre aquela pessoa. Por quê? Porque a única coisa que vai salvar essa pessoa é o evangelho. A única pessoa que vai fazer ela trilhar o caminho correto é o evangelho. Quando você não fala, também você está sendo um instrumento da punição de Deus. É literalmente Deus entregando os homens às suas próprias paixões e desejos. Você vai evitar de ser insultado, desrespeitado. Você vai evitar de jogar pérola aos porcos. O que é pérola aos porcos? É o que é precioso ali para quem não quer ouvir. Você vai evitar de perder o seu tempo. Mas o versículo 8 aqui, o final, né? Ele nos dá esse lampejo de esperança. Ele vai dizer: repreenda o sábio, e ele o amará. Existem aqueles que vão ouvir o seu evangelho com alegria, com empenho. Eles vão admirar e vão seguir de fato. Vão dizer: não, isso é vida para minha alma. Repreenda o sábio e ele o amará. O que a sabedoria quer nos dizer? Esteja preparado para pregar o evangelho. Vão existir zombadores e vão existir os sábios. Eu acho muito interessante essa passagem aqui, irmãos, particularmente, porque é uma das poucas passagens que ele está instruindo a gente a não pregar o evangelho, né? Ele está dizendo assim: ó, recolha. Tem hora que você tem que usar a sua sabedoria para recolher o evangelho em algumas situações. Ele diz: não fale, literalmente, não fale do evangelho para os zombadores. Eu sei o que o ímpio pensa de mim. Uma pessoa que não tem vivência na igreja, uma pessoa da minha família ou de outra família, ela me ouve assim: você faz o quê? Eu sou pastor. Eu vejo os olhares, eu vejo as expressões. Alguns até que têm mais intimidade brincam. Eu sei o que eles pensam de mim, no fundo. Alguns acham que eu sou um oportunista, né? Eu estou aqui tentando convencer você de alguma coisa, mas na verdade eu quero o dinheiro de vocês, né? E eu estou conseguindo enrolar algumas famílias aqui todo domingo para vir para cá. Eu sei, muitos pensam que eu sou uma vítima da alienação religiosa. Eu não sou nem um oportunista, eu faço isso e eles acham que eu acredito nisso, mas eu sou uma vítima desse sistema religioso que tende a alienar as pessoas e é um retrocesso para a sociedade. Eu só sou mais uma vítima desse sistema. Muitos pensam isso também. Outros podem me ver mais como um coach. Eu venho todo domingo falar de uma esperança para você, dar ânimo para você por dinheiro, né? Meu sustento. É um coach. Muitos acham isso também. Um incentivador para que as pessoas vivam bem nessa terra. Veja, contanto que essa pessoa ache e tenha isso só para você, eu não posso. Veja, fique na base do respeito
Não tem problema eu pregar o evangelho para essa pessoa. Por quê? Porque eu não posso, não tem como eu... Tem gente que já tem o seu pressuposto muito impregnado. Tudo que eu falar sobre a minha vocação, ele não vai ser convencido. Eu não vou mudar a cabeça daquela pessoa. Mas veja, eu não tenho papel de convencer essa pessoa de nada. O meu papel é pregar o evangelho. É trazer argumentos sólidos na palavra de Deus. Se essa pessoa, ela de fato, ela se converter, ela vai começar aos poucos a entender o papel de um pastor. O meu papel não é fazer elas entenderem que eu sou um pastor e eu estou aqui pregando o evangelho e tentando fazer de forma fiel. Não, o meu objetivo é pregar o evangelho para que elas conheçam a Cristo e, em consequência disso, aos poucos elas vão entendendo a função correta de um pastor. Mas a partir do momento que eu sou zombado, que eles escarnecem na minha cara, que eles riem da minha vocação, que eles ofendem o evangelho, aquilo que é tão precioso, e eu prego todos os domingos, todos os dias, e eu oro por esse evangelho, eu não posso continuar insistindo nisso. Essa não é uma pessoa sábia, esse é o ímpio, esse é o zombador. Pelo contrário, não é com o zombador que eu devo gastar tempo. Versículo 9. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Não há sábio nesse mundo que não precise de instrução, de não precise de exortação. Não é fácil exortar alguém que está errando. Não é fácil. Não é agradável. Quem gosta de exortar alguém que está errando, quem gosta, eu lavei a minha alma, foi muito bom, tem algum problema. Tem algum problema com a pessoa. Você está com algum problema espiritual. Quem faz isso, quem disciplina o outro, quem exorta o outro e se sente bem por causa disso, tem algum problema. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes. Às vezes a pessoa é mais sábia do que você, nitidamente. Ela, sei lá, é o seu mentor, é a pessoa que lhe instruiu. E você vê que ela está errando, você vai lá e fala. A omissão é o caminho mais curto, é o atalho, é melhor, é mais confortável. Mas essa não é a nossa função como cristão. Nós devemos ir lá e exortar ela. Aquela pessoa, nitidamente, ela é mais sábia que você, ela é mais instruída que você, mas naquele momento ali ela errou. E você tem base bíblica para isso, você vai falar com ela. Não é fácil. Mas se ele for sábio, se ele for sábio, se ela for sábia, ela vai olhar aquilo ali, ela vai absorver aquilo ali, e ela vai usar aquilo ali para se tornar mais sábio. E nós que recebemos a crítica, é muito difícil nós ouvirmos crítica, irmãos. Quando alguém me exorta naturalmente, de forma pecaminosa, eu começo a querer olhar a trave do olho do irmão. E você que também faz isso, que pensa isso, o sábio é aquele que usa a exortação, qualquer crítica, para se tornar mais sábio. Entenda, às vezes as pessoas não criticam, não chegam para você e falam. Você ouve falar que ela falou. Às vezes é assim, e essa pessoa não quer o seu bem, porque quem quer o seu bem vai até você e fala. Então aquela pessoa, ela usou aquela crítica, aquela coisa que você tem de errado para lhe difamar. Ela não usou para, se ela usasse para querer você melhorar, que você quisesse, você fosse melhorar, para você melhorar, ela teria falado com você. Mas você ouviu que ela falou por aí. Ela não fez isso querendo o seu bem. Ela fez isso para difamar a sua imagem. Mas o sábio, ele olha até isso. Porque mesmo falando pelas minhas costas, vai que ela falou uma coisa que de fato é um erro meu. É uma coisa que de fato eu preciso melhorar. Certo? O sábio, ele olha até isso. O que é que o tolo faz? O tolo, ele fica enfurecido. O tolo, ele vai fazer o seguinte: essa pessoa falou de mim assim, na frente dela eu vou fazer o que ela não gosta, para ela ver que eu faço e porque ela não falou na minha cara. É o que o tolo faz, para mostrar que eu faço mesmo. O sábio não. O sábio, mesmo pelas costas, mesmo querendo lhe difamar, ele falou para me difamar, ele falou para me diminuir, mas o que ele falou é um erro meu mesmo. Eu preciso melhorar. Vou fazer o seguinte: na frente dele eu vou procurar não fazer isso. Vai que ele
se tornar sábio algum dia. É isso que ele está dizendo. Até pelas costas, o sábio, ele quer se tornar mais sábio. Por quê? Porque ele quer viver de forma perfeita. Ele sabe que a vida dele não é perfeita, que o comportamento dele não é 100%. Mas se ele está ouvindo uma crítica e ela faz sentido, ele vai querer melhorar. Por quê? Porque ele quer buscar a perfeição, assim como Cristo. Ele quer ir atrás disso. Então, se tem essa coisa aqui que de fato realmente é um problema, ele vai querer melhorar. A pessoa cheia de honra, a pessoa que quer manter uma vida saudável com o Senhor, qualquer mancha, ela vai querer limpar. Isso é ser sábio. Ele diz no versículo 9, dê instrução ao sábio. Quando você vai para a Septuaginta, que é a tradução em grego aqui do hebraico, essa palavra é substituída por oportunidade. Essa instrução na Septuaginta dá oportunidade. E é interessante essa tradução, porque é isso. Quando você fala para o sábio aquilo que ele precisa melhorar, você está dando uma oportunidade, uma chance ali, uma dica para ele melhorar, para ele ficar cada vez melhor na santificação dele. Isso tem sumido da igreja evangélica. As igrejas estão ficando cada vez com menos membros. Naquele pastor que tem a prática de exortar as suas ovelhas, de não passar pano naquilo que as pessoas estão fazendo de errado. E as igrejas estão diminuindo. Essa é uma característica de uma igreja pequena. É uma igreja que o pastor olha o pecado e ele não passa despercebido. E um irmão com o outro também, porque essa não é só a obrigação do pastor. Você, se você tem autoridade bíblica e você está vendo um irmão errar, ajude o seu pastor, ajude o seu conselho, instrua ele, exorte ele. Não fique passando pano, diga assim, não, isso é coisa de pastor, né? Eu sei que está errado, eu estou vendo a prática errada, mas isso aí é com o pastor. Se o pastor quiser olhar e ver e reclamar, tudo bem. Eu que não vou me queimar. Igrejas assim, de pessoas que querem passar despercebido o pecado, elas têm muita gente. Por quê? Porque quantas pessoas, né? Eu converso com algumas pessoas e elas dizem, olha, eu quero ir para a igreja, sentar, assistir meu culto e ir embora. Não quero que o pastor fique se metendo na minha vida, não. O pastor tem que falar ali a palavra para mim, tudo bem, fala com meus filhos, mas negócio de ficar, você está errando, eu vi um story seu no Instagram, eu vi essa postagem, mude isso. Não, não quero um pastor se metendo na minha vida, não. Aí eu nem chamo para cá, né? Mas, então fique lá nessa igreja mesmo, tá tudo bem, seja feliz. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Esse é o cerne do livro de Provérbios. Ele repete isso porque ele está finalizando aqui a introdução dele, né? A gente está chegando na conclusão da introdução. Por que as pessoas irão temer o Senhor? Como as pessoas irão temer o Senhor, irmãos? Se a elas não é apresentado o evangelho completo. A doutrina gera temor. O evangelho completo gera temor. Eu preciso saber por que um homem há mais de 2000 anos atrás morreu por mim. Por que isso é importante para a minha vida? O que isso é relevante? O que a morte e o sacrifício de Cristo liga com a minha vida? O que foi que eu fiz para alguém ter que morrer por mim e pelos meus pecados? Então, se eu não entro no ponto da depravação total do evangelho, que é um ponto delicado, e é logo o primeiro ponto, né? Você é pecador, você é um pecador miserável. Você precisa de perdão, você precisa que alguém lhe substitua. Eu preciso entender, a pessoa precisa entender a relevância da morte de Cristo. Esse é o evangelho completo. É um Deus ali que derramou também a sua justiça, não a sua misericórdia. Mas as pessoas querem pregar só misericórdia. Só um Deus que é amor, mas um Deus que não é justiça. O evangelho tem que ser pregado de forma completa. Eu preciso provar para vocês o quanto vocês são pecadores. Eu preciso provar para mim mesmo. Todos os dias lembrar o quanto eu careço dessa graça. Isso vai gerar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É a doutrina, é isso que vai doutrinar o meu coração, para que o temor, ele venha entendendo o poder de Deus, e isso gere em mim, de fato, a sabedoria. E isso mude a forma como eu me achego diante de Deus, diante desse Deus santo. Como eu disse no sermão passado, você não vai saber se achegar diante de Deus se você não conhecê-lo.
Versículo 11: porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os seus anos de vida. Aqui ele não está falando de uma vida meramente terrena. Toda vez que ele fala sobre multiplicar os anos, ele está falando de vida eterna. Se você ouvir essa sabedoria, você terá muitos benefícios. Um deles é vida eterna. Os seus anos se multiplicarão. Vida eterna, vida com Cristo. Ele continua no versículo 12: se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Se você é sábio, a primeira pessoa beneficiada da sua sabedoria é você. É isso que ele está dizendo. É o primeiro beneficiado. A ideia é, veja, eu sou aperfeiçoado. Eu cresço em sabedoria quando eu pratico a sabedoria. No sentido de que Deus não é ajudado quando eu sou sábio. Deus, ele não é aperfeiçoado porque ele é perfeito. É importante a gente entender isso. Para a gente achar que as nossas atitudes, a nossa obra, de fato vai moldar, vai aperfeiçoar ou melhorar Deus. Não. Somente eu sou aperfeiçoado. Ele está dizendo, você é sábio para si mesmo. E o contrário também é verdade. Se você é zombador, só você vai sofrer as consequências. Ele está dizendo, toda a sua zombaria, todo o seu escárnio, ele vai se voltar inteiramente contra você. Não vai bater 1% em Deus. Não vai incomodar Deus em nada. Só você vai sentir na pele. Você passou a vida aborrecendo as pessoas, afrontando as autoridades, injuriando, debochando. Tudo isso vai se voltar contra você. Por quê, irmãos? Porque aqui você pode ter advogado, você pode escapar da prisão, você pode se safar. Você arranja uma cláusula na lei ali que vai fazer você ficar solto, que vai fazer você driblar e você vai dizer, escapei, ó. Isso é ser sábio, eu escapei, e ainda zomba, e ainda escarnece da justiça, porque a sua atitude de estar solto é uma zombaria da justiça. No inferno não vai ter advogado. No inferno não vai ter cláusula que vai lhe soltar. No inferno não vai ter ninguém por você, porque você não vai poder comprar ninguém no inferno. Entende isso? Não vai ter ninguém para o ímpio. Não vai ter advogado corrupto que vai tentar lhe soltar, porque o advogado corrupto vai tentar estar livrando a barra dele e não vai livrar. Vai pensar nele no inferno e não vai conseguir. Por quê? Porque acabou. Acabou a falcatrua. Acabou a corrupção. Agora ninguém vai poder defendê-los. Eles zombam e eles escapam. Eles difamam, eles roubam e eles escapam. Porque eles são privilegiados, porque eles têm muitos advogados, porque eles arranjam uma brecha aqui e ali. Esse zombador, só ele vai sofrer a consequência da sua zombaria. É isso que ele diz aqui. Então, para concluir, irmãos, temos aqui a última perícope desse capítulo 9. É a conclusão da introdução, né? Nos é apresentado um novo personagem, depois de tanto tempo aqui em Provérbios. Nos é apresentada a loucura, certo? Nos foi apresentado a sabedoria desde o início do livro, desde o capítulo 1. A sabedoria se oferecendo a nós, mas vai ser manifestado aqui a loucura. E a loucura também tem o seu banquete. Eu gosto muito desse capítulo, porque no início nós temos o banquete da sabedoria e ele termina com o banquete da loucura. Veja os versículos aí, de 13 a 18. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão
nas profundezas do inferno. Em paralelo a isso, é importante a gente ler os versículos de 1 a 6 desse capítulo. O começo, o banquete da sabedoria, é o grande contraste. Diz assim, versículos de 1 a 6, a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Que o ingênuo venha para cá, aos que não têm juízo ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Do mesmo jeito, tentando imitar a sabedoria, a loucura, ela tenta convidar os seus. É interessante porque Salomão trata a sabedoria e a loucura como concorrentes. Por quê? Porque as duas estão no alto da cidade. As duas estão chamando as pessoas. E nós devemos escolher entre a sabedoria e a loucura. E quando eu falo escolher, eu não falo no sentido arminiano. Porque a gente sabe que no fundo, o ímpio, ele não consegue ser convencido, né? Porque ele não entende o argumento da sabedoria. A sabedoria tem os argumentos mais preciosos, mas ele só consegue cair na loucura. A loucura, o argumento, a gente vai ver aqui, é nítido a figura de linguagem que Salomão usa. O argumento da loucura é muito inferior ao argumento da sabedoria. Mas os ímpios só conseguem ouvir a loucura porque não foi dado a eles o discernimento. No final, só os sábios vão ter o convite da sabedoria. Todo o resto vai se inclinar à água roubada da loucura. Matthew Henry vai dizer que o convite da loucura é como um anzol. É uma isca, é uma armadilha. Versículo 13. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Esse espalhafatosa, ele é melhor traduzido por apaixonada. E essa é a conotação negativa da paixão. A paixão é uma das melhores fases do namoro, é o início. Mas a paixão tem o seu lado negativo. Porque uma paixão muito grande, ela leva à desilusão. Por quê? Porque na paixão você não vê defeitos. A pessoa não tem defeitos. A pessoa é perfeita. Aí quando a paixão acaba, você começa a ver os defeitos. Mas a paixão também, no sentido negativo da palavra, ela pode deixar a pessoa fissurada na outra. Com muito ciúme. Fissurada naquela pessoa. E é isso que Salomão está querendo extrair, esse sentimento da loucura. A loucura é fissurada. É uma paixão doentia. Ela é fissurada naquele que anda correto nos seus caminhos. Só que ela não tem o argumento da sabedoria. Então ela diz assim, venha pelo prazer. Venha pelas coisas que esse mundo pode lhe oferecer. Ela não tem argumento porque ela sabe que o argumento dela termina no inferno. Ela diz, olha, você vai ter tudo isso, mas no final é o inferno. Então ela camufla isso. Ela diz assim, venha em modo automático. E quem vive a vida no modo automático está vivendo uma loucura. Versículos 14 e 15. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Essa cadeira é traduzida por trono. Ela quer imitar a sabedoria. Ela quer tentar arranjar os mesmos argumentos, mesmo sabendo que não tem. Ela se comporta como um anticristo aqui. Ela quer imitar. Tudo que a sabedoria faz, ela tenta imitar. Qual é o alvo da loucura? Versículo 15. Aqueles que andam direito pelo caminho. Aqueles que seguem direito o seu caminho. Veja, a sabedoria não liga para aqueles que já estão no caminho dela. Ela não é apaixonada por esses. Ela quer você. Ela quer a mim. Pessoas que estão tentando ser diligentes, que estão tentando seguir a Cristo, que estão tentando ser imperfeitas nas suas atitudes, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir nessa terra. Ela é fissurada por todos nós. Ela é apaixonada por aqueles que tentam andar reto no caminho. Ela não é apaixonada por aquele jovem do capítulo 7,
que se apaixonou pela mulher adúltera, o jovem ocioso que ficou na praça da cidade e a mulher adúltera foi lá, que vive em modo automático, e ela foi lá e o fisgou. Ela não é apaixonada, ela é apaixonada por nós. Que alegria a loucura tem em pegar você e destruir a sua vida. Você que era fiel à sua esposa, você que era casado, que tinha seus filhos, que vinha para a igreja todo domingo, e agora você vai se distanciando, você vai saindo desse padrão bíblico. Como ela gosta disso, ela é fissurada nisso. Essa loucura é apaixonada em lhe convencer. Só que o que é que ela diz para essas pessoas? O argumento dela não tem sentido. Por isso que ela é a loucura. Versículo 16. Quem for ingênuo, venha para cá. Veja, versículo 2. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também arranjou a sua mesa. Versículo 4. Quem é ingênuo, venha para cá. É a mesma propaganda da sabedoria para o banquete. Ela vai chamar para ficar perto dela. Quem é ingênuo, venha para cá. Mas qual é o argumento? E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Ela faz a propaganda, mas é muito interessante, irmãos, porque o que é que ela tem para nos oferecer? A gente leu no versículo 2. A sabedoria chama a gente para comer carne de cordeiro e vinho. Vinho misturado com vinho. A gente viu como é que esse vinho era feito, né? Vinho do Porto. É o açúcar do vinho com o vinho legítimo, vinho da melhor qualidade. E carne de cordeiro. O que é que a loucura tem para nos oferecer? Pão e água. É isso que ela nos oferece. A loucura sabe que o que ela tem para lhe oferecer é muito inferior à sabedoria. A gente viu nesses 9 capítulos, irmãos, é tesouro. O que essa sabedoria tem para lhe oferecer? É adorno para o seu pescoço. Guarde ela no seu coração. O seu coração é um cofre. É tesouro precioso. A sabedoria sabe nem de perto o que eu tenho para oferecer. Chega aos pés do que a loucura, né? A sabedoria oferece. Mas ela usa argumentos. Ela vai dizer assim: eu tenho água, mas a minha água é doce. A minha água é doce. Loucura. A gente tem que olhar para a loucura e dizer assim: você não tem argumentos. E daí que a sua água é doce? A sabedoria tem vinho misturado com vinho para me oferecer. E daí que a sua água é doce? Qual a lógica em trocar vinho por água? Qual a lógica em trocar carne de cordeiro por pão? A loucura diz: mas a minha água é doce e o meu pão é roubado. O argumento da loucura é loucura. Mas a sabedoria tem carne de cordeiro e vinho. Vinho da melhor qualidade. Salomão conclui dizendo que o argumento da loucura é loucura. Não tem sentido. Versículo 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O ímpio, ele não sabe. Ele fica entorpecido com pão e água, caindo na lábia da loucura de que aquilo é o melhor para ele, achando que são os melhores alimentos do mundo, e esse entorpecimento vai levá-lo para o inferno. Como aprendemos, irmãos, com Salomão, mostrando Cristo aqui como essa verdadeira sabedoria nesses 9 primeiros capítulos de Provérbios. Essas são as grandes características da sabedoria. Ela é valiosa. Se aplicarmos isso para as nossas vidas, nós vamos entender e nos aperfeiçoar nela. A partir do próximo domingo, nós vamos começar outro livro. Eu informo para os irmãos, certo? Vai ser um livro do Novo Testamento, porque eu quero pelo menos alternar com o pastor Rodrigo. Ali ele ainda vai continuar em 2 Samuel. E nós vamos adentrar aí. E por que isso? Por causa da dificuldade do pregador em pregar em provérbios, certo? Essa é uma confissão que eu faço para vocês. Mas nós não vamos parar por aqui. Eu vou pregar no outro livro e depois a gente volta para o capítulo 10 de Provérbios.
Eu só preciso de tempo. Tempo para digerir. A gente costuma dizer que nós preparamos um prato para vocês. A gente pega o frango congelado e prepara o prato para o domingo. E confesso para vocês que preparar esse prato tem sido muito difícil. Mas é uma dificuldade boa. É um desafio bom. Certo? Mas eu preciso de mais tempo para digerir, porque agora ele vai entrar nos provérbios propriamente ditos, né? Nitidamente aqui, versículo 1, provérbios de Salomão. O que é que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo redividir esse texto. Como é que eu vou passar cada mensagem em cada domingo? Isso leva mais tempo do que eu imaginava. Eu pretendo ir do capítulo 10, né? Pegar um livro do Novo Testamento agora, a gente fica uns 3 meses nele, depois a gente volta. Eu pego do capítulo 10 até metade do 22, que são os provérbios diretos de Salomão. Aí a gente fica um tempo aqui do 10 até metade do 22. Aí depois eu paro de novo, a gente vai para outro livro. Aí depois a gente volta para dar metade do 22 até o final, que são os provérbios dos sábios, que são os provérbios de Salomão, mas não escrito por ele diretamente, escrito pelos sábios, que são da metade do 22 até o 29, aí o 30 é Agur e o 31 Lemuel. E aí a gente conclui o livro de Provérbios. Eu firmo esse compromisso aqui com vocês. Eu voltarei, né? Mas não agora, certo? A loucura, irmãos, ela vai chegar pra gente e ela vai tentar fazer com que a gente adie essa decisão, né? Ela vai tentar lhe convencer e tentar lhe entorpecer com pão e água. Ela vai dizer, olha, deixe essa decisão de servir a Cristo para depois, né? Mas entenda e ouça a sabedoria, porque nós temos essa capacidade, que privilégio, irmãos. A gente tem a capacidade de ouvir a loucura, mas a gente tem a capacidade de ser iluminado e ouvir a sabedoria que está clamando no alto do muro. Ela clama para que você entenda e sirva ela o mais rápido possível. Então levante dessa mesa, nós devemos levantar da mesa e convidar as pessoas que ainda não ouviram essa sabedoria a sair dessa mesa dos escarnecedores, dos zombadores, abandonar o mundo e nos sentarmos de fato na mesa de Cristo, que a gente possa se unir a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos por essa primeira parte de Provérbios, o quanto nós aprendemos e fomos edificados com a Tua Palavra, com essa verdadeira sabedoria, como foi bom conhecê-la mais a fundo, entender o caráter de Cristo, a intimidade do Evangelho. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos por essa palavra preciosa. Nos abençoa ao longo desse culto, em nome do Teu Filho amado Jesus.